Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 18 de maio de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Antes da gente dar início no estudo de hoje, eu quero te pedir um favor. Para você que o Evolução Diária está sendo uma bênção, já começa curtindo, comentando e compartilhando. Por que a gente precisa fazer isso? Porque curtindo, comentando e compartilhando os vídeos, esse vídeo é entregue para muito mais pessoas, tá bom? O algoritmo do YouTube entende que é um vídeo relevante, vai entregar para muito mais pessoas e aí a gente vai cumprir o nosso ID, né, o nosso propósito, que é de pregar o evangelho para toda criatura em todo tempo. Em nome de Jesus, vamos juntos levar a palavra de Deus para transformar e mudar a vida de muitas pessoas. Olha só, por conta do seu empenho em curtir, comentar e compartilhar, o YouTube já entregou nos últimos 28 dias os nossos estudos, os nossos vídeos para mais de 130 mil pessoas. Eu quero te agradecer, tá, por todo o seu empenho e a sua dedicação. Estou aqui entregando o meu melhor para você e eu quero pedir a sua colaboração também. Vamos juntos levar a palavra de Deus de forma prática, né? De forma conclusiva, de forma objetiva, para que as pessoas possam aplicar na vida delas, crescerem e se desenvolverem em nome de Jesus. Nesses 31 dias, ou melhor dizendo, nessa série 31 dias para mudar a sua vida, durante esses 31 dias nós vamos estudar todo o livro de Provérbios de Salomão. Hoje nós vamos estudar o provérbio número 4, tá? Nós estamos estudando o provérbio de Salomão por quê? Porque estudar o provérbio de Salomão é fundamental para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal em todas as áreas das nossas vidas. E eu costumo dizer que é muito importante a gente entender o conceito da tricotomia, que são as esferas físicas, emocional e espiritual. Então, quando a gente estuda provérbios, a gente acaba se desenvolvendo na área física, na esfera física, na esfera emocional, na esfera espiritual. Por quê? Porque Provérbios de Salomão é uma verdade que é experimentada, que foi experimentada pelo próprio Salomão, o autor do livro, e que deu certo na vida dele. E aí ele escreveu, compilou tudo num livro, tá? E Provérbios tem dado certo na vida de muitas pessoas que têm lutado para colocar as palavras de Salomão, de Provérbios de Salomão, né, em prática, tá bom? Então, Provérbios capítulo 4, tem 27 versículos, nós vamos fazer a leitura na íntegra agora. Por favor, papel e caneta em mãos, a sua Bíblia, marca texto, vamos fazer um excelente estudo nessa manhã de quinta-feira. Vamos lá. Ó, a palavra de Deus diz assim: Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Preste atenção e vocês compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom, portanto, lembrem-se dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo. Note que Salomão está dizendo, o meu pai, o rei Davi, me ensinava dizendo. Lembre-se das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça tudo o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu te digo. Não abandone a sabedoria e ela te protegerá. Ame-a e ela te dará segurança. Para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o devido preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho, aceite o que eu estou te dizendo e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando você correr. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Não vá onde os maus vão. Não siga o exemplo dos maus. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal, desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém, porque para eles a maldade e a violência são como comida e bebida. A estrada em que caminham as pessoas direita é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até o dia ser claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Filho, preste atenção no que eu te digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha muito cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente com toda a confiança. Não abaixe a sua cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nenhum só passo do caminho
Certo. Então essas foram as palavras, os escritos, né, do sábio Salomão. Provérbios capítulo 4, na verdade, vamos trazer aqui uma interpretação do texto. Nesse provérbio, o sábio Salomão, ele está dando ali um conselho extremamente valioso para mim e para você nos dias atuais. O conselho que ele está dando aqui é: adquira, pois, a sabedoria. De acordo com ele, a sabedoria, preste bem atenção, é indispensável para uma vida feliz, plena e equilibrada. Então Salomão está nos apresentando a sabedoria como a maneira certa de ser utilizada, tá? Então ele está dizendo assim, ó, todo conhecimento adquirido aponta para a sabedoria. A gente precisa pegar o conhecimento, transformar esse conhecimento em sabedoria. Transformar conhecimento em sabedoria é aplicar todo o conhecimento que chega em nossas vidas, tá? Então a gente precisa pegar o conhecimento aqui da palavra de Deus, aplicar, porque isso se torna sabedoria nas nossas próprias vidas, tá? Então ele está dizendo o seguinte, ó, que quando a gente aprender a usar a sabedoria da maneira certa, a gente vai colher o fruto da sabedoria, que é riqueza e honra. Então em Provérbios capítulo 4, Salomão nada mais nada menos está ali narrando os conselhos que ele recebeu do seu pai. Ele tá nos ensinando, né? Ensinando para nós no tempo atual, aquilo que Davi tinha ensinado para ele. Então Davi, ainda quando Salomão ainda era pequeno, Davi estava ensinando Salomão a construir uma vida debaixo de sabedoria, ou uma vida com sabedoria. Construir uma vida com sabedoria é o mesmo que andar alinhado com Deus. Preste bem atenção nisso aqui em nome de Jesus. Quem anda alinhado com Deus colhe os frutos doces da obediência, mas quem anda desalinhado com Deus colhe os frutos amargos da desobediência. Então olha só, eu vou repetir isso aqui para você entender. Quem anda alinhado com Deus colhe os frutos doces da obediência. Mas quem anda desalinhado com Deus colhe os frutos amargos da desobediência. Então em Provérbios 4, nós vemos aqui um pai ensinando seu filho no caminho que ele deve andar. Pois o próprio conselheiro e pai aqui, o grande rei Davi, já tinha experimentado tanto os frutos da obediência quanto os frutos da desobediência. A vida de Davi, na verdade, ele teve tantas experiências boas. Você vai se lembrar que Davi matou leão e urso para defender ovelha. Davi, ele expulsava o demônio de Saul. Davi, ele foi lá, enfrentou o gigante filisteu e venceu com a força e o poder do Espírito Santo sobre a vida dele. E tudo isso trouxe consequências boas, frutos bons, frutos da obediência, né? Mas ao mesmo tempo, Davi também tinha pecado, tinha se deitado com uma mulher casada, planejou a morte do marido dessa mulher e tudo isso trouxe consequências ruins. Então Davi está dizendo aqui, meu filho, ó, a sabedoria não vai deixar você cair nas mesmas ciladas que eu caí ao longo da minha vida. Então, os conselhos de Davi aqui se resumem no seguinte: filho, busca a sabedoria com todas as suas forças. Nunca abandone a sabedoria, porque a sabedoria vai trazer para a sua vida segurança, provisão e proteção, tá? Agora, ele também diz o seguinte: porém, para se ter sabedoria é necessário entender o processo, ou seja, pagar o preço, tá? Você precisa entender isso. Entenda uma coisa, ó, ninguém conquista nada na vida sem antes pagar o preço pela conquista. A Bíblia diz que Jacó, mudando aqui um pouquinho o personagem bíblico, é importante a gente fazer esse link para trazer um entendimento bacana para você. A Bíblia diz que Jacó, ele teve que trabalhar muito por aquilo que ele queria. O que Jacó queria? Se casar com Raquel. Mas para conquistar Raquel, ele teve que primeiro pagar o preço. Ou seja, ninguém conquista nada sem antes pagar o preço. Então Davi está dando todos esses ensinos aqui para Salomão, tá? Aí o sábio Salomão continua relatando ali os escritos de Provérbios 4, né, segundo os conselhos do seu pai. E aí Davi continua dizendo: use todos os seus recursos, meu filho. Tudo que você tiver, invista em sabedoria. Ou seja, vai lá, invista em sabedoria na sua vida. Às vezes, muitas pessoas me procuram para me perguntar o seguinte: pastor, eu tenho um X de dinheiro, não é muito, pastor, mas eu gostaria de investir em alguma coisa que me trouxesse um grande retorno, né? Será que eu invisto isso? Será que eu aplico num negócio? Sabe, me indica, pastor, algo para eu investir, para fazer esse dinheiro render? E a minha resposta é sempre a mesma: não invista em coisas, invista em você. Em primeiro lugar, invista em você, busque conhecimento, tá? Porque quando você busca conhecimento, você adquire a sabedoria, e a Bíblia diz, preste bem atenção, que quem ama a sabedoria se tornará importante e respeitado. Olha só, então ao invés de você querer investir em coisas, invista em você, invista no seu conhecimento, pague o preço, acorde cedo, venha buscar instrução através da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso estilo de vida, é a nossa bússola, é o nosso manual de sabedoria, tá? Então a sabedoria na visão de Davi é a maneira certa de se viver. Davi está dizendo o seguinte, ó, sabedoria é a forma correta de viver. Quem anda sabiamente, nada, absolutamente nada poderá atrapalhar os seus próprios caminhos. Nunca siga o exemplo de pessoas más. Uma pessoa sábia não anda na roda dos escarnecedores. Afaste-se do mal.
se desvie do pecado. Tome muito cuidado com os seus pensamentos. Ele está dizendo para Salomão, filho, cuidado com os pensamentos. É como se Davi estivesse dizendo assim, foi por conta de um pensamento. Eu olhei, eu nutri um sentimento, um pensamento, né? Um pensamento que virou um sentimento, que se tornou uma emoção, uma paixão, né? Quando ele olha Batseba pela primeira vez, ele começa a pensar, né? E por isso ele cai na desgraça, na desobediência, colhe os frutos amargos de toda a desobediência. Então ele está dizendo assim para o filho dele, filho, toma cuidado. Tá bom? Toma cuidado com seus pensamentos, porque a sua vida é dirigida por eles. Não use a sua boca para falar mentiras. Não use a sua boca, né, para falar palavras perversas. Aprenda a planejar. Planeja, filho, que os seus planos vão dar certo no futuro. Tá? Aí a gente vai fazer um link aqui com o Novo Testamento. Lá no Novo Testamento nós somos exortados a meditar constantemente nas Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras, a palavra de Deus, ela é capaz de nos fazer sábios para a nossa salvação, conforme diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Anota a referência, tá bom? Nós estamos fazendo um link que é muito importante, tá? E aí, consequentemente, também sábios em Cristo. Então, olha só, a palavra de Deus, né, nos exorta a meditar constantemente, né? Nós precisamos meditar. Então, aqui a gente está vendo lá no Novo Testamento, meditar na palavra de Deus, tá bom? Para que a gente seja capazes de experimentar a sabedoria. Sabedoria para quê? Para a nossa salvação, Timóteo 3,15, ok? E, consequentemente, sábios em Cristo. Aí, onde está essa referência, Pastor Vitor? Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Na carta de Tiago, que é considerado Provérbios do Novo Testamento, olha só que interessante. A gente está lendo aqui Provérbios, né? Antigo Testamento, Salomão. Aí no Novo Testamento tem uma escritura muito parecida com a forma literária e cultural de Provérbios, que é a carta de Tiago, né? Que é considerado por muitos estudiosos o livro de Provérbios do Novo Testamento. Ele diz o seguinte, que a sabedoria é apresentada como vinda do alto, ou seja, a sabedoria provém de Deus, e as características da sabedoria são pureza, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, ela é cheia de misericórdia e ela dá bons frutos. Ela é imparcial e é sincera. Referência, Tiago, capítulo 3, versículo 17, tá? Então, Provérbios, capítulo 4, nos aconselha a priorizar a sabedoria. Por que que Salomão está nos aconselhando a priorizar a sabedoria? Ele recebe um conselho do seu pai, o rei Davi, tá bom? Ele está dizendo que a sabedoria é indispensável. A sabedoria é indispensável para você, caso você queira viver uma vida de paz e prosperidade. Ou seja, se a gente quer literalmente construir uma vida de paz, de prosperidade, uma vida de sucesso, se a gente quer mudar a nossa vida, e quando eu digo mudar a nossa vida, é mudar para melhor, é dar um passo adiante, né? É aprender a dirigir a nossa própria vida, é tomar as rédeas da nossa própria vida, é pegar o controle das nossas próprias vidas. Então, aqui em Provérbios 4, está deixando muito claro. Eu fiz alguns links, algumas referências com o Novo Testamento, citei também a história de Jacó, citei a história de Davi, tá? Para que a gente possa entender que a sabedoria é indispensável. Nós precisamos priorizar a sabedoria, pagar o preço para adquirir a sabedoria, para que a gente possa ter acesso, né, à realidade do reino, que é uma realidade de perfeição, é uma realidade agradável para mim e para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Esse foi o estudo de hoje. Agora nós vamos agitar aqui as redes sociais em nome de Jesus, tá? Não esqueça, se você não curtiu, comentou e não compartilhou ainda, faça isso em nome de Jesus, porque isso é muito importante. Eu falei no começo do vídeo, estou falando aqui no final, estou sendo redundante porque isso é muito importante. Como eu te disse, o YouTube entregou para quase 130 mil pessoas os nossos vídeos dos últimos 28 dias, tá? Então curtir, comentar e compartilhar é importante para que ele continue entregando para mais e mais e mais pessoas e assim a gente cumpre o nosso propósito, tá? Então curte, comenta, compartilha, tá? Tira um print bem bonito dessa tela, posta lá na sua rede social e escreve assim, 31 dias para mudar a sua vida. Aí você coloca embaixo assim, Provérbios capítulo 4, põe um checkzinho ou põe um ok, tá bom? Nós estamos aqui continuando os nossos estudos. Te espero aqui amanhã novamente às 7h40 da manhã para mais um episódio do Evolução Diária. Que Deus te abençoe, eu te desejo saúde, paz e prosperidade.